Mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Em Bragança, a equipe perdeu de 1-0 para o Red Bull Bragantino. O ano mudou, mas os problemas são os mesmos. E a equipe demonstra a seu torcedor que o filme de 2023 vai ser visto novamente, com risco de rebaixamento até as últimas rodadas. O técnico Antônio Oliveira viu como injusta a derrota do Corinthians para o Bragantino por 1-0 neste sábado. Em 3 rodadas de Brasileirão, a equipe não venceu e nem fez gols. O Corinthians sofreu gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo e conseguiu um empate com o Pedro Henrique na etapa final, porém o atacante estava impedido. Segunda derrota seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. 1 ponto, 1 empate, 2 derrotas, 0 gol. Não marcou nenhum gol ainda o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Resultado ruim para o Timão. Vamos para o nosso pós-jogo a partir de agora. Guilherme Silva vem aí, vai lá Guilherme. Vamos nessa, José Manuel de Barros, duelo de técnicos portugueses à beira do gramado e deu Pedro Caixinha. Bragantino 1, Corinthians 0. No final ali do jogo os dois se cumprimentaram, né, cordialmente. Vence o Bragantino, Corinthians derrotado em Bragança Paulista por 1-0. O gol marcado logo no início da partida pelo Vitinho. O Corinthians chegou até empatar com o Pedro Henrique, mas o gol foi anulado. Flávio Prado, Bragantino 1, Corinthians 0. Resultado justo, placar condiz com aquilo que foi a partida, Flávio? O primeiro tempo do Bragantino, até os 20, 25 minutos, foi muito bom. Ele poderia ter feito mais do que o gol que fez, que acabou redundando na vitória. No segundo tempo, o Corinthians dominou a partida, mas o Zé Manuel disse de forma insistente: o Corinthians tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. E nas poucas chances que teve, desperdiçou, errou. Teve uma boa defesa do Cleiton também. A verdade é que é um Corinthians inoperante. Um time que não tem uma estrutura tática definida. Você não sabe exatamente o que o Corinthians quer. Tem hora que tem um monte de atacante, tem hora que tem um monte de meio-campista, fica uma saroba, uma maçaroca, cruzamento para dentro da área. É um time com criatividade nenhuma. Não é à toa que não fez nenhum gol até agora em 3 partidas. Realmente é uma situação preocupante. Amanhã o Corinthians entra na zona de rebaixamento, porque tem o jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense. Se um dos dois ganhar, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. E se houver empate, pelo fato do Corinthians não ter feito gol, o empate, os dois passam o Corinthians. Então ele entra na zona de rebaixamento amanhã, né? Papelão, e é bom se preocupar. É bom se preocupar. A gente não vê grandes perspectivas, não. Aí você fica, sai o Antônio Oliveira, entra quem? Também não tem grande coisa disponível. Até porque vão querer trazer técnico de fora, vão inventar, né? O São Paulo. Ele mandou o Carpini embora e trouxe o Carpini que fala espanhol. Mas eu não vejo muito jeito de resolver essa situação, não. Enfim, se você olhar pelo tempo que o Corinthians teve a bola, pelo esforço do Corinthians, você poderia até dizer que o empate era mais justo. Mas ele foi incompetente, aí não tem o que dizer. Perfeito, muito obrigado, Flávio Prado. Vamos seguindo aqui com o pós-jogo da Jovem Pan. Vamos conversar bastante com José Manuel de Barros, Vitor Boni, Kaique Lima, toda a nossa audiência. Eu tenho aqui alguns números da partida para que a nossa equipe traga a análise da partida. Vamos lá, posse de bola, 65% do Corinthians contra 35% do Bragantino. Finalizações, 15 para o Corinthians, 10 para o Bragantino. No gol, 4 para o Corinthians, 3 para o Bragantino. Eu vou daqui a pouquinho fazer a comparação com o primeiro tempo, porque aí o domínio era do Bragantino. Escanteios, 4-3 para o Corinthians. Grandes chances, 1 para o Corinthians. E aí eu não entendo esse número aqui de grandes chances, por quê? Porque o Bragantino fez um gol, então ele teve uma grande chance. E aqui diz que não, que é 0, né? Então esse número eu não consigo compreender. Mas enfim, grandes chances aqui do Corinthians, 1, nenhuma do Bragantino. Perdidas, 1 do Corinthians, nenhuma do Bragantino. E no desarmes, né? 16 do Bragantino, 13 do Corinthians. Agora uma comparação com o primeiro tempo. Por exemplo, no primeiro tempo foram, aqui está marcando, né? Finalizações, 7 para o Bragantino, 6 para o Corinthians. No gol, 2 para o Bragantino, 1 para o Corinthians. Então há
digamos assim, na segunda etapa, um número muito grande do Corinthians nessas avaliações. Só que, como o Zé trouxe ainda com a bola rolando, a posse de bola não vale de nada se você não consegue concluir a gol, criar chance clara de gol, assustar o goleiro adversário. O Corinthians teve 65% de posse de bola. José Manuel de Barros, derrota. E para você, placar justo, vale destacar. O primeiro tempo do Corinthians foi bem abaixo do que foi a segunda etapa. Mas mesmo assim, no segundo tempo, o Cleiton pouco trabalhou, ou quase nada trabalhou. Tem aqui também para você comentar, Zé, as chances, né, e as defesas de goleiro. O Cleiton fez 4 defesas e o Corinthians, com o Cássio, teve 2. José Manuel de Barros, Bragantino 1, Corinthians 0. O jogo começou com o Corinthians dormindo. Corinthians devia estar pensando, sei lá, no que aconteceu de errado em Caxias do Sul, na derrota para o Juventude, ou preocupado que vai jogar terça-feira lá na Argentina. Ele entrou em campo ali dormindo, olhando para a lua, sei lá, porque no começo do jogo só dava Bragantino. O Bragantino foi para cima e fez um gol e poderia ter feito 2, talvez 3. Ou seja, Corinthians não existia, inexistiu ali nos primeiros, sei lá, 20 minutos, ou talvez mais, 25 minutos, Kaique, por aí, né? Aí o Corinthians começou a equilibrar um pouco mais a partida e o primeiro tempo fechou mais ou menos assim, com certo equilíbrio, né? O Bragantino foi recuando, foi dando campo, mas nada de especial do lado do Corinthians. Dá pra gente dizer que o primeiro tempo foi do Bragantino. Ele dominou a metade, fez um gol e poderia ter feito mais, e o Corinthians não fez nada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bragantino inexistiu. O Bragantino sumiu do jogo. E aí o Corinthians poderia ter empatado, sim. Se você levar em conta o aspecto dos gols perdidos pelo Corinthians, o Corinthians merecia talvez pelo menos um empate em Bragança Paulista. A derrota vai na conta de erros crassos de finalização. O Mateuzinho teve uma bola que ele tentou bater de esquerda e com o corpo todo desarrumado, você entendeu? Parecendo aquele tiozão assim, barrigudo, né? Eu na pelada, assim, entendeu? De fim de ano, com os amigos, bola cruzada aqui na grande área, eu tento me ajeitar, mas aí um pé tropeça no e você não consegue se ajeitar, né? Perdeu um gol ali na linha da pequena área, porque não conseguiu ajeitar o corpo para bater, né? Se apavorou, sei lá. E depois teve um outro lance, acho que do Yuri Alberto, né? E centroavante, cara, inconcebível que um centroavante que veste a camisa do Corinthians, faça uma finalização como ele fez. Foi ridícula também. A bola limpinha para ele na área, o Wesley deu o passe, falou, faz o gol. E ele não conseguiu ajeitar o corpo de novo para fazer a finalização correta. Erro técnico, crasso também. Pelo menos por esses 2 lances, a gente coloca assim a derrota do Corinthians na conta, né, dessa falta de qualidade técnica desses. São bons jogadores, mas sei lá, o momento está muito ruim tecnicamente. Eu não sei se é falta de treino, eu não sei se é excesso de nervosismo, alguma coisa. O Yuri Alberto vem de gols perdidos lá no jogo de Caxias, que não dá para o torcedor aceitar, né, que um cara que custou tão caro como ele, né, assim, ele ganha bastante porque o Corinthians quer pagar também, né, mas ele chegou a ser convocado para a seleção. Como é que perde gol daquele jeito? Centroavante do Corinthians, de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, né? Então hoje, pelo menos, o do Mateuzinho e um do Yuri Alberto foram gols que, pelo amor de Deus, e o Corinthians fez um gol lá com o Pedro Henrique, mas foi bem anulado, estava realmente um pouquinho avançado, estava em posição de impedimento. Mas só para dizer, primeiro tempo do Bragantino, segundo tempo foi do Corinthians. Mas eu não sei se por méritos do Corinthians, viu? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Para mim foi o Bragantino, que é um time que parece que pipoca bastante, né? Foi encolhendo, foi murchando, foi recuando, foi entregando, né? E o Corinthians só não empatou e virou porque o Corinthians está numa fase terrível. E o torcedor que se preocupa em relação ao rebaixamento pode se preocupar mesmo. Pode se preocupar que o Corinthians não está jogando. Sabe aquele Corinthians péssimo do Campeonato Paulista? Tá a mesma coisa.